Olá, bom dia para você. Começa o Conexão Rural GM Pasto deste sábado aqui pelo Canal do Boi. E o programa saiu do estúdio e veio para o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Acompanha de perto o terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. Aqui teremos várias entrevistas e temas que vão falar desse tema, agricultura sustentável, a onda verde. É isso, Fernando? Novas técnicas, tecnologia, tudo que é de melhor e mais moderno para o nosso amigo produtor verticalizar sua produção e ser mais produtivo. Legal, vamos lá para dentro do evento e de lá a gente vai ter uma série de entrevistas para você, tá certo? Olá, bom dia para você, de volta ao Conexão Rural GM Pasto neste sábado. Mais uma vez saímos do nosso estúdio e estamos em um evento que acontece em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, a capital do estado. É o terceiro Fórum da Agricultura Sustentável e nós vamos falar desse tema no programa de hoje. Nós vamos abordar como a sustentabilidade está cada vez mais presente na agricultura e também na pecuária brasileira e como o produtor rural pode ser aí um personagem importante nessa mudança de comportamento que nós temos na produção agropecuária brasileira. Bom, conosco hoje, Fernando Bressan, nosso supervisor de vendas da GM Pasto. Conosco também está o Rogério Vian, que está aqui, que é o presidente do GAAS, que é o Grupo Associado da Agricultura Sustentável, que promove esse evento aqui em Campo Grande. E a gente vai falar justamente sobre essa vertente, esse viés novo, né, que se busca na agricultura brasileira com a sustentabilidade, né? Nós estamos vivendo aí a terceira onda da agricultura no mundo, né? Alguns países já adotam esse sistema que a gente vai trazer hoje no programa há mais de 50, 60 anos e que no Brasil também vem ganhando aí corpo, né? Vem tomando forma no Brasil por conta de algumas necessidades básicas que nós temos. A primeira delas é o meio ambiente mesmo, segunda é a redução de custos operacionais na fazenda e o uso racional, né, das técnicas que nós temos pensando na sustentabilidade. Primeiro cumprimentar aqui, viu, Fernando, o nosso anfitrião aqui do evento, né, que é o presidente do GAAS, o Rogério Vian. Tudo bem, Rogério? Obrigado pela sua entrevista aqui ao Conexão Rural GM Pasto, viu? Tudo bem, Éder. Bom dia. É um prazer a gente estar aqui fazendo esse evento em Campo Grande, né? A gente resolveu trazer o evento para Campo Grande justamente porque tem uma demanda grande aqui no estado. A gente viu a possibilidade aqui de áreas grandes aqui poderem ser transformadas nesse modelo de agricultura e inclusive uma região estratégica, né? Estamos no Centro-Oeste, a gente que é de Goiás está tentando trazer para mais perto da gente, né? Mato Grosso do Sul, posteriormente Mato Grosso, e é isso que a gente está tentando fazer, mudando um pouco o modelo da agricultura que era praticado até então. Legal. Fernando Bressan, agora sim, bom dia para você. E o assunto de hoje é um assunto fantástico, onde nós falamos em sustentabilidade. Aquilo que a gente já fala no programa já há muito tempo, né, Fernando? Assim, Éder, a GM Pasto é parceiro do amigo produtor, do amigo pecuarista. A gente entende que é uma revolução que tá crescendo no Brasil. Então a gente é parceiro, a gente está tentando indicar e tentando ajudar o amigo produtor a ser melhor, a ser mais eficiente, vindo em viés com essa sustentabilidade. Com certeza, inclusive o Fernando conversando com o Rogério Vian agora há pouco aqui, antes da gente começar o programa, ele falava que esses temas que a gente está abordando aqui, ou que estão sendo abordados aqui nesse encontro de produtores, foi pauta, foi tema da faculdade, né, que você fez de agronomia, sim, né? Eu tenho assim, minha graduação em zootecnia e agronomia é voltada à produtividade, a melhorar a utilização dos insumos, porque são escassos, são importados, igual o amigo falou, então assim, tem um custo caro, então a gente tem que verticalizar, então reduzir a utilização de insumos e aumentar a produtividade. E lembrando o meio ambiente, que é o nosso bem maior, né? Sempre. Com certeza, preservando, né? Preservando. Preservação, mas também não podemos perder a produtividade. E há muito tempo dentro do programa nós abordamos aqui a integração lavoura-pecuária, que é um dos temas, um dos focos da agricultura sustentável, que mostra a possibilidade de sermos sustentáveis, é isso? É isso mesmo. É um gargalo grande que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem pouca quantidade de sementes hoje. Se a gente pensar em como fazer o mix de plantas de cobertura, estabelecer o plantio direto bem estabelecido, é um gargalo grande hoje. Não, se a gente todos os produtores resolver usar as sementes, né, porque a gente fala do mix, hoje não teria semente suficiente. Então isso é uma demanda que a gente está gerando hoje, inclusive dentro da Embrapa, dentro do Ministério da Agricultura, para que comecem as pesquisas, trazer para o campo, arrumar mais parceiros para poder
trazer sementes para nós, para a gente colocar no campo e aí começar a replicar. E é um dos tripés mais importantes desse modelo de agricultura sustentável. É a formação de palhada para fazer um bom plantio direto e aumentar a matéria orgânica do solo, que se aumentando a matéria orgânica do solo, se aumenta a vida no solo também. E esse é o objetivo desse evento, é discutir essas oportunidades ou essas viabilidades que o produtor tem, produtivas e também econômicas, é isso, Rogério? Claro, nós estamos sufocados pelo custo, né? Hoje o custo aumentou demais nos últimos anos e a gente precisa achar soluções. A gente já viu palestras hoje aqui ontem da questão do tanto que a gente é dependente de insumos importados. Então a gente precisa usar o que a gente tem no Brasil. A hora que a gente esgotar as possibilidades de uso do que a gente tem aqui, tudo bem importar. Mas hoje a gente está importando 82% de todo o NPK que a gente consome na lavoura, que também é consumido na pecuária também. Isso é uma questão urgente. Se a gente não resolver esse problema, daqui a pouco a gente pode dar um paradão, um vácuo na agricultura por falta de nutrientes. Tira a competitividade do mercado brasileiro do mercado mundial, é isso? Pode afetar a nossa competição com outros mercados. Claro, a gente está vendo toda essa guerra comercial que está tendo aí entre Estados Unidos e China, a própria pressão em cima do Brasil em relação à produção nossa aqui de soja e tudo mais. Se eles resolverem parar de entregar navios de nutrientes aqui para nós, de NPK, daqui a pouco a agricultura para no Brasil. Então, a pecuária não é assim. Então, a gente precisa urgentemente discutir. Achar uma solução, né? Achar uma solução, que é isso que a gente vem discutindo nos últimos 3 anos. Esse é o 3º fórum. Nós já somos mais de 2.200 produtores hoje no Brasil, consultores, discutindo esse modelo. Bom, a gente na GM Pasto, não é, Fernando? Nós temos falado muito isso aos produtores rurais nos últimos anos do programa, sobre o uso da palhada para aumento de produtividade. A VDTEC também está nesse viés da redução de custos operacionais, que a gente tem buscado, através dos nossos produtos, ajudar o produtor na redução dos custos. E hoje o produtor parece que já entendeu, né, essa necessidade de diminuir custos de produção, porque ninguém aguenta mais pagar 3.000, 3.200 de custos de produção de 1 hectare de soja, é muito caro. E agora a solução tem as oportunidades. A questão é que o produtor tem que discutir isso amplamente, né? Sim, tem que discutir com o nosso consultor em relação à palhada. Ela reduz um custo muito importante, por exemplo, que ele falou dos adubos importados. As forrageiras fazem uma ciclagem de potássio muito importante, muito interessante. A forrageira vai fazer com isso se recicla. O nitrogênio, que é uma ureia, que é bem discutido, tem um custo muito alto hoje, R$1.900, R$2.000 o hectare, uma tonelada de ureia. Então, assim, a palhada faz com a sua degradação e os micronutrientes ajudando ali, as microbactérias ajudando. Então ela retorna ao solo. Então assim, a gente sempre incentivou o nosso agricultor, produtor a fazer essa palhada, a ter essa tecnologia disponível na sua propriedade. Com certeza, essa reciclagem é muito importante. Bom, Rogério, para finalizar aqui e até mesmo liberar você, porque tem outros compromissos, falando um pouquinho do evento, qual a importância dele para a agricultura brasileira? É muito importante isso, porque realmente a gente está dando um passo hoje enorme para mudar o modelo da agricultura. E não é mudar, ser radical. A gente aqui, hora nenhuma, vai ser radical a nada. A gente quer melhorar o ambiente, melhorar o modelo de agricultura que a gente vem praticando. E a gente quer somar todas as agriculturas, toda a pecuária, todo esse sistema, a gente pode melhorar e melhorar muito. E é isso que o Fórum pretende ajudar os produtores a fazer. Legal, parabéns aí, sucesso no evento de vocês, viu? Parabéns, obrigado. Bom, e a gente vai agora, para fechar aqui esse primeiro bloco, nós vamos acompanhar uma matéria que fala sobre o uso da braquiária para a formação de palhada, que é uma das alternativas viáveis, né, em muitas propriedades do país. Várias fazendas do país estão utilizando, né, o plantio direto, plantio na palhada. Nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho feito na fazenda Maristela, que fica em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. Acompanhe aí. Dourados, segundo o maior município de Mato Grosso do Sul, uma região rica em lavoura, principalmente a soja. Lá está localizada a fazenda Maristela, de propriedade do senhor Rudimar D'Ambros. A gente planta lavoura aqui, soja, milho, já plantemos trigo. O meu pai mexe com um pouco de leiteria aí, para ter um pouco de mudança de renda, porque hoje em dia a lavoura também não é fácil, e para a fazenda poder tentar crescer um pouco aí. A estiagem causa sérios prejuízos na região ano a ano. Uma solução viável encontrada pelos produtores foi fazer o uso da braquiária para a produção de palhada. Eu faz 6 anos que venho desenvolvendo plantio com braquiária
Eu acredito que cada ano a gente nota uma melhoria e o problema da maioria aqui é uma estiagem meio prolongada, uma cobertura boa de palha, isso ajuda muito no desenvolvimento da cultura que você instalou com essa palhada, então a gente procura cada vez mais a tecnologia e o melhoramento, porque a terra nua é difícil, uma estiagem aí prejudica muito, né? Então a palhada contribui muito para isso. Com isso, na fazenda Maristela, após a colheita do milho safrinha, os animais aproveitam a braquiária para o pastejo. A gente colhe o milho, aí vai ficar essa pastagem aí, essa braquiária, né? A gente põe o gado, não para uma eliminação muito grande, mas dá bem para o gado dar um pastejo aí, 50 dias, 60 dias, às vezes aí, tranquilamente, sem prejudicar nada. O agricultor Rudimar D'Ambrosio destaca o trabalho e o alto profissionalismo da Casa da Lavoura, empresa que representa a Germipasto em Dourados e região. Eu conheci a Casa da Lavoura, vai completar 3 anos agora, não conhecia, mas a assistência que eu ganho aqui, inclusive, eu não tenho o que reclamar. Fui bem atendido, acredito que os clientes sejam bem atendidos e eu acredito que vão prosperar sim. Eu acho que é uma empresa bem competente. O agricultor Rudimar D'Ambrosio tem um recado importante para você que tem dúvidas com relação se vale a pena fazer este investimento. Eu quero dizer para as pessoas que estão indecisas de botar uma braquiária junto com o milho, entre linhas, que a pessoa não tenha medo. Muitos falam que vai perder produção. Eu não vou dizer que não perca um pouquinho da produção, mas o que essa palhada vai compensar depois na safra futura, aquela perca que você teve no milho, aquilo é uma coisa insignificante. Você vai ter muito mais vantagens depois do que você ter medo de perder 1 saco, 2 sacos de milho por hectare na produção. Plante resultados na sua propriedade. Plante Germipasto. Germipasto sempre ao lado do homem do campo. Fazenda Maristela, aqui no Mato Grosso do Sul, que é um exemplo assim, de produção, né, também sustentável, utilizando o plantio direto. Bom, e agora a Germipasto ao seu alcance, o representante comercial da Germipasto, que é o Luciano Silva, ele atua em Marilena e na região lá no Paraná. E tem um importante recado para você que nos acompanha, é a Germipasto ao seu alcance. Veja aí. A Germipasto foi a empresa que difundiu essa venda programada, né? E como ela é genitora da tecnologia da incrustação e também da venda da semente VC80. E a venda programada na nossa região ela foi muito bem aceita. Por exemplo, agora nós já estamos fazendo vendas para produtores que vão plantar a partir de outubro. Só que, como este ano, todos os anos, quem compra mais cedo paga mais barato. E isso é custo, né? Automaticamente você, devido às ofertas do mercado, vai diminuindo a quantidade de semente, diminuindo a oferta, a tendência é o preço da semente aumentar e sempre a venda programada favorece o produtor. O Conexão Rural de hoje, mais uma vez, né, saiu do estúdio e veio conferir de perto informações, tecnologias, né, num evento. Né? Esse evento que acontece em Campo Grande é o 3º Fórum da Agricultura Sustentável. E aqui, amplamente, vários temas sendo abordados, discutidos, de modo que o produtor tenha aumento de produtividade, baseado no tripé da sustentabilidade, ou seja, a questão social, a questão econômica e a questão produtiva. Bom, nós vimos agora aí, né, recente, esse Germipasto ao seu alcance com o Luciano Silva, que é nosso representante em Marilena, no Paraná. Marilena. Né? É muito importante, a região do Luciano é uma região muito típica do Paraná, que não é comum, é uma região que tem areia, um solo com argila um pouquinho mais
menor quantidade. Então lá sim tem que fazer palhada, lá sim para a sua agricultura ser de sucesso e ter altas produtividades, tem que ter uma braquiária, tem que ter uma forrageira no sistema. Então é bem pontual essa reportagem dele, porque é muito importante, é um exemplo na prática que está sendo feito. Legal, o Luciano falou com a gente aí sobre o GM Pasto ao seu alcance, através da nossa compra programada GM Pasto, né? Mas a gente aproveita para até mesmo para indicar para os produtores da região ali de Marilena, uma vez que a gente tem condições no Brasil, às vezes não muito favoráveis para o plantio, que a palhada é sim uma grande oportunidade, uma grande saída para os produtores rurais, buscando minimizar ou mitigar algumas perdas aí. Tá certo? Bom, e a gente segue agora conversando com o Carlos Pitol, que é engenheiro agrônomo e consultor, foi pesquisador da Fundação MS de Maracaju, inclusive ele mora em Maracaju, né? Ele é especialista em manejo do solo, ele também é difusor de conhecimento em adaptação de variedades de soja. E a gente sabe que no Brasil, Pitol, primeiro bom dia para você, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Tá gostando do evento? Tá bom o fórum aqui? Tá legal? Tá interessante? Bom dia, Éder. Bom dia, Fernando aí. Bom dia aos espectadores que nos assistem. O evento aqui tá muito bom. Está além da expectativa. Muita informação, né? E ele se torna importante porque essa linha da agricultura sustentável é um movimento que está crescendo e isso vem dar um reforço maior às pessoas que estão envolvidas, um ânimo, vamos dizer, para o setor. Muito bom. Muito bom, né? E tem muita gente que veio de fora, não só do Brasil, mas também de países vizinhos, como Paraguai, Uruguai e Argentina, que vieram para cá em busca dessas informações, dessa terceira onda da agricultura, né? Tivemos a primeira onda, a segunda onda com a integração e agora nós falamos sobre micro-organismos do solo e também de pó de rochas, ou seja, os remineralizadores. Isso, que vem ganhando aí muito espaço na agricultura brasileira, né? E é o que está sendo discutido aqui hoje, né, Pitol? É os assuntos do momento, né? Exatamente. Dentro dessa novo movimento aí de buscar excelência na agricultura, esses pontos que estão sendo debatidos são fundamentais. Seja os remineralizadores e outros produtos para ajudar na melhoria da fertilidade, né? E até adequar os custos, né, à realidade do agricultor, né? Assim como as tecnologias, onde entre os micro-organismos, as coberturas do solo também, que vão ser debatidas aqui, também são importantes. Na verdade, tudo contribui para uma melhoria da qualidade da nossa agricultura. Com certeza. Quando a gente fala com os nossos telespectadores, talvez surjam dúvidas também. É normal que isso aconteça, né, Fernando? Né? Olha, o que se debate, o que se discute num fórum como esse? E aí são dois pontos fundamentais, e o Pitol deixou muito claro para a gente, nós entendemos muito bem. Primeiro é a fertilidade do solo, né? O aumento da produtividade dos grãos e ainda reduzir custos. Talvez essa é a principal prerrogativa das discussões que nós temos hoje no Brasil, né? Como reduzir custos operacionais que andam muito altos, né? Exatamente. A nossa agricultura evoluiu, não podemos esquecer disso, né? Só que ela chegou num momento que ela, economicamente, ela chega no limite. E o risco do produtor é muito grande devido aos altos custos. E nós sabemos que a atividade agrícola tem riscos. Então, a atividade está sendo rediscutida. Onde buscar novas tecnologias que nos ajudem a baixar custo, mantendo a produtividade. Isso é agredindo o meio ambiente também, né? Exatamente, e preservando o meio ambiente. Não que, apesar de todas as tecnologias que nós incorporamos na agricultura e veio ajudar a preservação do meio ambiente, mas nós sabemos que devido à exploração intensiva do solo, o solo acaba tendo perdas ainda. Tem coisas que nós temos que corrigir ainda. Com certeza. Na verdade, que o uso intensivo de qualquer bem material acaba ficando escasso. Nós sabemos disso. E é por isso que a gente tem falado aqui no Conexão Rural, sistematicamente, sobre a importância do uso da palhada, sobre a importância da adoção da VDTEC, por exemplo, para reduzir o custo operacional do produtor, não é, Fernando? Isso é. A VDTEC, por exemplo, a gente consegue aplicar 2, 3 quilos por hectare de uma semente pura e consegue formar um pasto, uma palhada com muitas plantas por hectare. Então, assim, é eficiência, operacionalidade mais barata, semente mais pura. Então, assim, a gente consegue reduzir muito o custo. E a palhada vem muito em mão disso, né? Redução de custo. Com certeza. Além das tecnologias que a GM Pasto buscou,
com sementes, com apresentações cada vez mais eficazes. Por exemplo, semente Select Gemipasto. Se nós lembrarmos, não há muito tempo, talvez há 20 anos passados aí, nós tínhamos um uso de sementes para o plantio, para formação de pasto, por exemplo, 20, 25, 30 quilos por hectare. Hoje estamos falando em 5 quilos por hectare, 8 quilos por hectare, ou seja, a tecnologia avançou e avançou de maneira muito grande, né, em especial na redução de sementes forrageiras, mitigando e diminuindo custos, né, Fernando? Ah, não, sim, Ed. A Select é uma semente pura, que só tem semente, então é uma semente beneficiada para isso. E, voltando à sustentabilidade, o que você tinha naquela época? 30 quilos por hectare, você jogava palha, poderia jogar invasoras, então você teria um gasto com herbicida, um gasto com controle dessas plantas daninhas, infestantes. Então, assim, uma semente pura igual a Select, ela vem bem de acordo com isso, que é só semente, você está aplicando semente e vai ter o resultado que é o seu pasto formal. Hoje tem um controle maior, é muito Hoje mais o controle fácil é muito grande. com a tecnologia que a Gemipasto tem, o controle da formação do pasto, ou, né, palhada para o plantio direto, o produtor não corre riscos. Não corre risco de estar sujando suas áreas, não corre risco de estar levando coisas que não são benéficas à sua área. Então, assim, isso é uma redução de custo, porque ele está garantindo uma boa formação. Com certeza. Pitol, na sua experiência, né, como especialista em manejo de solo, o que nós podemos aconselhar os nossos telespectadores hoje para começar num sistema de sustentabilidade, de produção sustentável, seja na agricultura, seja na pecuária? Dependendo da realidade do produtor, da propriedade, há alternativas para entrar nessa linha da agricultura mais sustentável que nós estamos discutindo hoje. Então, tem a parte dos remineralizadores, que é uma... O pó de rocha, né? O pó de rocha, que é uma alternativa muito importante para ajudar na fertilidade, né, no condicionamento do solo. Eu diria que o pó de rocha é uma ferramenta fundamental nesse trabalho de buscar a melhoria do solo dentro da sustentabilidade, porque ele tem uma ação muito forte em cima dos micro-organismos, e os micro-organismos são importantes na solubilização de nutrientes e uma série de efeitos benéficos no solo, né? Então, não há dúvidas aí que nós temos muitas ferramentas. Agora, qual o passo que tem que ser dado? Aí que depende da propriedade, da estrutura da propriedade, porque às vezes a propriedade não está preparada aí para absorver toda a tecnologia. Então, a absorção gradativa é uma etapa importante. E tem que buscar informações. A gente não consegue em 10 minutos passar tantas informações importantíssimas para os produtores rurais. Por isso, a gente até aconselha que o produtor busque, vai lá no Google, coloca lá agricultura sustentável, tem uma série de informações. E falando sobre isso, eu já até quero agradecer aqui o Carlos Pitol, porque nós estivemos lá na casa dele, lá em Maracaju, esse ano, durante o Showtech 2018, e lá eu conversei com o Herbert Bartz, o pai, né, do plantio direto no Brasil, né, juntamente com outros pesquisadores, e eu bati um papo com ele justamente sobre como o plantio direto mudou a agricultura no país. Pitol, um abração, obrigado, viu, pela sua entrevista. Obrigado, Éder, aí dispõe sempre da gente. Obrigado, viu? E a gente segue agora assistindo, acompanhando essa entrevista que fiz com o Herbert Bartz. Veja aí. Bom, para quem utiliza o plantio direto, precisa conhecer, né, o precursor, vamos dizer assim, o pai do plantio direto no Brasil, com outros grandes nomes que fizeram dessa técnica a maior revolução na agricultura brasileira depois da Revolução Verde que aconteceu no mundo. Nós podemos sim considerar dessa forma. E é um prazer imenso conversar com o Herbert Bartz. Não, essas palavras são do Norman Borlaug. Do Norman Borlaug. Norman Borlaug, como convidado nosso, falou em 2001 em Foz do Iguaçu. Para mim, ele falou, é o plantio direto a maior revolução do final do milênio. Ele da boca do Norman Borlaug. Né? Mas quando vocês começaram, ou você especificamente começou, Herbert, essa tecnologia, você esperava chegar onde chegou? Porque nós vemos hoje uma evolução muito grande no plantio, na produtividade, através da palhada. Veja bem, se você compara a história do plantio direto nos Estados Unidos, onde ela sempre foi somente uma técnica de plantio e não evoluiu para uma filosofia de trabalho no campo como no Brasil. Uma vez eu fui perguntado por um jornalista americano, ele disse, se veio para os Estados Unidos
e roubou a ideia do plantio direto. Mas como que se explica que no Brasil ela evoluiu tanto e virou um fenômeno que faz com que naquele tempo, uns 20 anos atrás, mais que metade da agricultura brasileira usa o sistema. Aí eu falei, o senhor não deve conhecer a biodiversidade mental da mente brasileira. Falei para ele, naquele tempo, por telefone. Ele me telefonou de Washington, né? Porque nos Estados Unidos o plantio direto ficou relativamente uma tecnologia pobre de semeadura no campo. O que te motivou a desenvolver essa tecnologia que hoje traz um impacto muito grande? Para nós aqui era principalmente essa natureza brutal que nós vivemos hoje, tão como 50 anos atrás, chuvas pluviais, né, que formam precipitações imensas que podem resultar em até 100 milímetros por hora, né? E de outro lado tem 4 semanas de seca que causam fatalmente graves perdas para o agricultor, né? Essas duas extremas, junto com mais uma terceira, que é o clima, a geada, são fatores que tornam extremamente difícil a atividade agrícola do agricultor, né? O plantio direto tem sido o grande responsável pelo aumento de produtividade ano a ano. Nós saltamos aí de 30 sacas, 40 sacas para 60 sacas, 70 sacas e 80 sacas por hectare. Chegamos já a um ponto já de esgotamento ou ainda pode crescer mais? Não, na realidade, eu comentei numa entrevista um pouco antes, naquele tempo colher 60, 80 sacos por alqueire de soja era bom. Hoje o dobro 150 é bom. E o triplo é considerado muito bom. Mas eu sou muito otimista, porque eu presenciei ano passado que o meu filho, na sua ânsia de realizar um manejo perfeito de pragas, de plantar soja sem usar inseticida agressiva, química, ele conseguiu estabelecer um sistema e colheu surpreendentemente por cima de 200 sacos por alqueire. Ele usou glifosato, né? Mas mostra que, por enquanto, o limite por cima não está definido, né? Nós temos lá a perspectiva de colher o triplo de 50 anos atrás, daqui uns 10, 20 anos, talvez como quase normal, né? Herbert, hoje tem-se falado em muitas outras alternativas para o aumento da produtividade, como o pó de rocha e outros aditivos naturais e outros químicos para o aumento de produtividade. Eu diria opções que o sistema de plantio direto oferece é inesgotável, porque depende, pelo meu ver, exclusivamente da mente que utiliza o sistema. Na cabeça do agricultor se cria a solução para o problema que ele enfrenta, né? Eu estava comentando um pouco antes com um rapaz aqui que a história do plantio direto é nada mais que a superação de resolver problemas que tinha, problemas de invasores, problema de plantio, problema de rotação de cultura. Toda a superação de problema sempre trouxe informações novas e, de uma certa maneira, melhorou o sistema, né? E esse processo de melhoramento, pelo meu ver, é quase ilimitado, né? Ele depende, e essa expressão minha foi usada já há 30 anos atrás, o limite do sistema de plantio direto é a imaginação criativa do agricultor. Na tua cabeça fica o limite, né? Naturalmente, se hoje muito sistema de plantio direto mostra sérias limitações, nós temos grandes áreas afetadas pela monocultura, pelo empobrecimento da terra, aparecendo erosão, aparecendo uma sustentabilidade muito grande
da soja por 10 dias sem chuva, né, é exclusivamente consequência, eu diria, da pobreza mental do agricultor que pratica. Um pouco agressivo, mas o fato é esse aqui, né? O limite está na tua cabeça, né? Herbert, o grande desafio da agricultura brasileira e mundial é a redução, né, do uso intensivo da água, também de agroquímicos. A água talvez seja o bem tão valioso como a terra, né? Quando nós iniciamos o plantio direto, na realidade, enfrentamos o problema falta e excesso de água. E quando nós encaramos, era nosso objetivo de conciliar, né? Como que se concilia excesso de água e falta de água? Transformar o solo em uma esponja, né? Quando ele tem a capacidade de absorver a água, boa parte do problema está resolvido. Quando simultaneamente essa esponja se dispõe a oferecer, disponibilizar a água 14 dias, 3 semanas depois da última chuva, mostra que depende exclusivamente do agricultor de criar a condição que essa esponja funcione bem. Eu estou colocando a palavra esponja, né? Porque aí, essencialmente, o agricultor que faz conservação de solo é o primeiro ambientalista que se preocupa com a conservação do solo e da água. Entendeu, né? Que não é, nós fomos ambientalistas antes de ser agricultores bem-sucedidos, né? Então, nós praticamos conservação de água, conservação de solo, em consequência, se formou um sistema eficiente de produção de grão antes que os ambientalistas começaram a bradar, né? Entendeu o que como estou colocando, né? Sim, claro, entendi. Nós já estávamos atacando o problema antes que os ambientalistas se... De uma certa maneira... Ou seja, o produtor antecipou essas questões ambientais. Eu me orgulho muito hoje de ter ganhado no Rio Grande, não sei que ano foi isso aqui, uns 15 anos atrás, em Tupanciretã, prêmio ambientalista de ouro. Me agradou muito mais que muitas outras honragens, porque ele chega no cerne do problema. Em primeiro lugar, nós somos preservadores da natureza, água, solo, por consequência toda aquela que é consequência, né? E pouca gente hoje, quando enxerga só aquele segmento específico, tem a capacidade de ver a fantástico potencial holístico que dentro do sistema plantio direto. Quando aqui se queima pasto no Mato Grosso, ela tem consequências bem prováveis no deserto da Gobi da China, né? Pela conectividade interglobal. Um impacto direto, né? Herbert, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, e a gente considerando que o mundo está em crescimento populacional, o mundo tem grandes desafios, né? Aproveitando que você, no passado, e não tão distante, trouxe uma técnica que revolucionou o mundo. Na sua opinião, quais serão os desafios que nós deveremos passar ou vencer nos próximos anos em se tratando de produção agropecuária? Acho que nos próximos anos o principal deveria ser de colocar como, eu diria, política do governo de incentivar, estimular a agricultura de conservação, né? Agricultura que preserva solo e água, né? Porque ela... E como seria esse incentivo? Ela, pelo fator muito simples, essa tarefa é tão gigantesca que ela ultrapassa a capacidade de um pequeno agricultor que, em muitos casos, é analfabeta, sem acesso à informação, sem acesso. A maior parte dos pequenos agricultores do mundo, eu diria 80% do pequeno agricultor que está ameaçado pelo êxodo rural,
não tem uma mobilidade maior que 20 km. Então, hoje, eu diria, não somente a nível brasileiro, a nível mundial, criar condições que essa agricultura tenha conhecimento como fazer agricultura. Aí eu volto para aquele esquema surrado, transformar o solo numa esponja que absorve a água e libera a água quando a planta precisa. Né? Só é possível com a palhada no solo. Essa, uma das condições é um solo protegido com cobertura viva ou morta, de preferência viva, e eu diria, o potencial, por enquanto, não enxergamos um limite. Né? Muito obrigado ao Herbert Bartz, né, o precursor, o pai da plantio direto no Brasil. É fantástico sim, viu, Herbert? Muito obrigado pela sua entrevista. Herbert Bartz, o pai do plantio direto no Brasil, né? Nós conversamos com ele durante Showtech 2018 em Maracaju. Bom, a gente continua aqui também em mais um grande evento, que é o terceiro Fórum da Agricultura Sustentável. É um fórum brasileiro que recebe aqui pesquisadores do Brasil inteiro, produtores rurais do Brasil e também de outros países. Exemplo, Paraguai, vizinho da gente aqui, Argentina, Uruguai. Bom, e nós temos vários palestrantes, entre eles o José Eduardo Macedo, o Zecão, como é conhecido, que hoje também vai falar sobre um tema muito importante, que fala durante o evento sobre um tema muito importante, que é a diversidade de plantas no sistema do plantio direto, buscando o aumento da produtividade. E a gente tem falado consequentemente isso aqui também no Conexão Rural GM Pasto. Zacão, primeiro, obrigado pela sua entrevista. E a gente sabe que o produtor rural brasileiro aprendeu e entendeu que a informação é muito importante. E por isso vem a eventos como esse, né? Sim. Bom dia a você, bom dia. Bom dia, Éder. É um prazer estar aqui com vocês. A gente observa, eu participo de vários eventos, observo cada vez mais a presença, o interesse dos produtores em novas metodologias de produção, novas técnicas, né? Eles participam cada vez mais. E esse evento é uma prova disso, né? Porque 600 pessoas reunidas. E esse tema que tem sido, os temas que têm sido abordados aqui, são temas, não são novos, mas são muito atuais para a agricultura nacional, né? Para a agricultura brasileira, mas claro que pensando no mercado mundial. Sim, o tema agricultura sustentável, plantio direto, importância da matéria orgânica, rotação de culturas, adubação verde, né? Proteção do solo com palhadas, proteção diversidade de raízes, diversidade de plantas. A importância de tudo isso nós sempre soubemos, sabe? Há muito tempo, há muitas décadas que fala disso. O problema é que agora despertou com os problemas da monocultura, principalmente aqui no Brasil Central, despertaram o interesse nessas áreas devido aos problemas, às consequências negativas da monocultura no Brasil Central, principalmente com relação a doenças de solo e compactação do solo. Com certeza. Bom, e a gente, mais uma vez, né, reforça aos produtores, né, aquilo que a gente vem conversando ao longo de 15 anos do programa, Fernando. A gente vem chamando a atenção da importância da palhada, do plantio direto, porque a palhada forma uma camada, eu digo sempre, viu, Zecão, que é uma camada termorreguladora, né, de umidade, de temperatura, e ajuda o produtor, né? Chega-se a ter um filtro solar para proteger a planta no desenvolvimento, né, Fernando? Sim, é uma proteção realmente física do solo em relação a tudo isso que você falou, esses fatores. E a palestra do Zecão, bom dia, Zecão, tudo bom? Vem bem no que a gente pensa, que não só braquiária você usar no solo como cobertura, mas como outras plantas que fazem um casamento perfeito. A braquiária tem os seus benefícios, mas ela sozinha não causa todos os benefícios possíveis. Então, você agregando uma outra planta, você pode ter esses benefícios potencializados. A GM Pasto vem indicando isso, vem fomentando com os nossos produtores e nossos clientes. Com certeza. Bom, além dessa questão da proteção que a palhada faz, dessa camada termorreguladora, né, de umidade, de temperatura, outro ponto fundamental
né, é a questão que se discute hoje na terceira onda da agricultura, que é a agricultura de micro-organismos, porque a palhada também, na sua decomposição, torna-se ou cria um ambiente favorável para o desenvolvimento de micro-organismos que vão beneficiar a planta. Com certeza. Quando você faz o aporte de matéria orgânica do solo, a palhada, durante o processo de decomposição, aumenta muito a variabilidade, a atividade microbiana do solo, aumenta a biomassa, a quantidade de micro-organismos, aumenta a vida no solo, né? É importante que o produtor entenda isso. Agora, é um processo fácil de transição para o produtor? Até agora ele fez um sistema convencional e está convencido que precisa mudar o sistema por razões que já foram abordadas aqui, como, por exemplo, redução de custos operacionais, que é talvez a grande a demanda que nós temos hoje na agricultura brasileira. Mas também temos cobranças, né, sociais e as cobranças ecológicas, ou seja, essa transição do produtor de um sistema convencional, utilizando produtos químicos, por exemplo, para esse sistema sustentável, é muito complexo ou não, Zecão? Requer conhecimento, né? Quer dizer, é lógico que é uma coisa, é uma novidade para o produtor, para a maioria dos produtores, é uma coisa que ele precisa aprender, precisa participar de eventos. Estudar bastante, então, o tema, isso, o assunto. Mas é com uma certa facilidade. Depois que ele entra nesse sistema, sinceramente, vira uma coisa apaixonante. Quer dizer, os resultados... Quase que uma religião, né? Isso, os resultados são muito imediatos. Né? Antigamente a gente pensava, quando começou o plantio direto aqui no Centro-Oeste, isso aí vai levar uns 10, 15 anos para ter algum efeito. Não, no ano seguinte você já vai ver a melhora na soja, na cultura comercial. Daqui a 5 anos você vai ver que você tem outra vida, outro solo, um solo vivo, um solo mais equilibrado. Né? O Fernando estava falando da importância de você evitar a pouca diversidade de culturas de cobertura. Nós estamos observando isso aí na prática. Nós estamos trabalhando com cada vez mais famílias diferentes de espécies de cobertura. Hoje nós trabalhamos com 5 famílias e 16 espécies de cobertura na fazenda. Trabalhamos com mix, com consórcios de plantas de cobertura. Nós estamos aprendendo a imitar a natureza, a diversidade das plantas na natureza. Isso tem dado uma resposta direta para o solo. Em aumento de produtividade. Aumento de produtividade, diminuição de custos. Conservação. Maior retenção da água do solo, maior capacidade de absorção. A forrageira entra também nesse sistema de mix, A forrageira é a rainha. Quer dizer, as braquiárias são fundamentais. Braquiárias mais outras plantas de cobertura. Bacana. É o que a gente vem falando para o nosso produtor, assim, a gente passa, tem pessoas capacitadas para isso, a gente já vem batendo na tecla, às vezes em vão, mas a gente acha que a insistência com o pessoal é fundamental. São tecnologias que vêm fomentar cada vez mais a produtividade. E é o que se discute aqui, né, nesse fórum, é o que se busca aqui nesse fórum. São soluções que sejam sustentáveis e nós podemos entender a sustentabilidade de 3 maneiras. Já falamos isso aqui hoje, né? Na questão ecológica, na preservação, na conservação, na questão social e na questão econômica. Porque o produtor rural, embora ele quer ajudar e contribuir para o meio ambiente, mas ele não pode perder rentabilidade, né, Zecão? Lógico, é uma atividade econômica que tem que ter resultado, quer dizer... O objetivo é a remuneração econômica da atividade, senão não faz sentido, claro. Nós vivemos num país capitalista, onde o produtor rural tem que ser remunerado pela sua atividade. Claro, quer reduzir custos, quer contribuir para a questão ambiental, com certeza, o produtor rural brasileiro, em especial o agricultor, está imbuído nisso. Mas só que não pode pagar a conta, né? Não pode pagar a conta, tem que ter uma compensação. E a compensação, hoje os produtores descobriram através, né, desses remineralizadores, ou as pó de rocha. O nome é complexo, mas é fácil para traduzir, é pó de rocha. Né? E ainda a gente busca outras soluções, como micro-organismo, por exemplo, para que o produtor tenha essa redução, que é o tema, né, da palestra do Zecão. A importância da diversidade de plantas no sistema do plantio direto, ou seja, não só a braquiária, né? Não só a braquiária. Tá certo. E nem só gramíneas. Tá certo. Zecão, obrigado, viu? Obrigado você. Um prazer. Obrigado. Prazer também. Bom, Fernando, daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai agora, sabe para onde? Para Dourados e Douradina, no Mato Grosso do Sul. São cidades aqui do nosso estado, né? As sementes da Gemipar são encontradas na Casa da Lavoura. Vamos falar com o nosso amigo Flávio,
consultor de anos já do mercado e conhece bem essas tecnologias novas, então ele está lá para auxiliar os amigos produtores, então entre em contato com o Flávio e busquem seu auxílio, né? Com certeza, é a GM Pasto ao seu alcance. Sou engenheiro agrônomo Flávio César de Carvalho, sou gerente de vendas da Casa da Lavoura de Dourados e Douradina. Você é o nosso convidado a estar visitando a nossa empresa para estar conhecendo os nossos produtos que a gente tem a oferecer. Temos sementes, defensivos, fertilizantes e temos a Germe Pasto, que é a nossa parceira, para estar fornecendo semente de qualidade, braquiária e a nossa VDTech Plus. Então pode entrar em contato com os contatos que tem aqui na tela, que você vai ser bem atendido pela nossa equipe. Muito bem, saímos de Dourados e vamos até Chapadão do Sul, para a Fundação Chapadão, onde nós estivemos, para falar sobre o plantio direto, as técnicas do plantio direto que vem trazendo aí bons resultados para a agricultura brasileira. Confira a entrevista. 35 milhões de hectares. Atualmente, esse é o total de área no Brasil que adota o plantio direto. Isso corresponde a cerca de 70% do sistema produtivo de grãos. O plantio direto é considerado o marco da revolução da produtividade agrícola e o pai dos sistemas integrados. Há mais de 40 anos, esse sistema foi inventado no Paraná por Herbert Bartz, que buscava reduzir as perdas da lavoura por conta da erosão causada pelas chuvas. A maior prova que o sistema é tão eficaz são os números apresentados a cada safra de grãos e as pesquisas realizadas buscando a evolução do plantio direto. Nós viemos até a Fundação Chapadão, aqui no Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul, para conhecer os sistemas que são desenvolvidos aqui, as pesquisas que são feitas, a fim de que o produtor tenha maior produtividade. Vou bater um papo com o Marcelo Arf. Marcelo é engenheiro agrônomo, formado na Universidade de Ilha Solteira, é isso? Isso. Ilha Solteira, São Paulo. Nós vamos falar sobre os sistemas integrados, mas destacando o plantio direto. E aqui a gente está num campo de pesquisas de Rusizienses. Marcelo, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo certo. Bom dia, é um prazer tê-los aqui na nossa instituição. Tá? Eu sou pesquisador da parte de fertilidade do solo, tá? Da Fundação Chapadão. Aqui nós trabalhamos visando altas produtividades, tá? Com relação a plantio direto, integração lavoura-pecuária. Aqui nós estamos num campo, numa área experimental nossa, tá? O que nós fizemos nessa área? Nós preparamos ela, tá? Tiramos ela do sistema que estava compactado, fizemos todas as correções necessárias e entramos com a braquiária. No caso aqui que vocês estão vendo, a braquiária rusiziense, tá? Nós estamos utilizando ela por ela ser a mais indicada para o sistema plantio direto, também a mais indicada para a integração lavoura-pecuária. Por quê? Além dela formar uma boa massa, tá? O sistema radicular dela é muito agressivo. Tá? Então nós estamos aerando esse solo com o sistema radicular dela. Depois que esse material for dessecado para a implantação da nova cultura, esse sistema radicular vai criar microporos no solo, tá? Melhorando a aeração desse solo e evitando essa compactação. Essa rusiziense ela pode ser utilizada como palhada para o plantio da soja e do milho ou outra cultura? Milho, algodão, sorgo, independe da cultura. Independe da cultura. Vocês já fizeram experiências com essas culturas aqui, não? Sim, sim. Nós temos um campo de prova, tá? Com essas várias culturas, tanto soja, milho, algodão. Você tem um ganho de produtividade em ambas essas culturas porque você não está deixando esse solo descoberto. Tá? Você evita que esse solo, num período de estresse, ele perca água facilmente, tá? Mantendo ele com uma boa umidade, assim você consegue ter um ganho de produtividade na cultura. Ou seja, a cultura não vai estar sofrendo tanto aquele período de estresse que ela pode estar passando. Isso quer dizer que essa palhada ela torna uma camada termorreguladora de umidade e também temperatura, é isso? Sim, sim, porque ela evita, como ela vai estar coberta, ela evita que essa água evapore, tá, do sistema, mantendo uma umidade. Além também de evitar erosão no solo, porque ela cria uma massa, tá? E diminuindo o impacto de gotas de chuva sobre a superfície do solo e, consequentemente, um escorrimento superficial. Além do aumento na produção de grãos, outra vantagem é a possibilidade de adotar a integração com a pecuária e a floresta, ou o sistema ILP.
A integração lavoura-pecuária hoje é a forma mais fácil e econômica de você estar reformando a pastagem, tá? Você está tendo lucro com o grão e também com o boi, tá? Mantendo esse pasto sempre renovado e sempre adubado, tá? E evitando essa degradação excessiva que a gente tem em grande parte da nossa pecuária, né? Com certeza, como a gente não tem safra de grãos o ano todo, né, a pecuária entra como uma segunda safra, mantendo a saúde financeira do produtor. A saúde financeira e também a questão de conservação do solo, né? Evitando que esse solo se degrade, porque ele vai manter o solo sempre coberto. Aí não gasta com correção de solo. Não gasta tanto com correção de solo. Essa correção sendo bem feita na cultura principal, no caso do grão, esse resíduo vai ficar para o capim, tá? Não necessitando de tanta adubação nesse capim, mantendo um pasto de boa qualidade. Com certeza, e matéria orgânica que fica no solo, ajudando a diminuir os gastos com recuperação de solo ou então a adubação de correção. Com certeza. No campo de pesquisas da Fundação Chapadão, encontramos um trabalho feito dentro dos critérios apresentados pelo programa Conexão Rural, quanto ao uso da braquiária rusiziensis. Aqui na Fundação nós estamos aproximadamente 30 dias sem chuva e a gente pode ver que devido a essa cobertura, úmido, né? O solo está úmido, devido a essa cobertura, o solo ainda mantém uma certa umidade, porque não deixa perder água por evaporação, tá? Ele mantém um solo sempre coberto, né? A gente vê que mantém a umidade no solo. Esse é o intuito de entrar com uma gramínea para o sistema plantio direto. É uma característica da rusiziensis, Marcelo? Não só dela, tá? Qualquer outra gramínea que usada para o sistema plantio direto, ela tem essa característica, tá? Essa característica de cobrir o solo. A característica da rusiziensis é esse sistema radicular mais agressivo. A gente percebe aqui, ó, que tem alguma coisa de soja aqui. Isso, é resteva de soja da safra passada. Foi plantada e a rusiziensis veio em cima da resteva de soja. Nós plantamos a soja, foi colhido, entrado com a rusiziensis para ficar esse período de entre safra. Agora, em novembro, nós dessecamos esse material, tá? E entramos com a cultura novamente. Ah, tá. Vocês dessecam, então, faz a palhada e entra com a soja novamente. E vai entrar com a soja novamente. E isso sempre pesquisando, vendo resultados de rendimento. Em cima de cada material. A Germipasto entende que é importante apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de novos sistemas. Por isso, investe em parcerias como a que mantém com a Fundação Chapadão. O apoio à pesquisa é algo importante. E esse compromisso tem que haver não só, claro, do produtor que apoia, que mantém a Fundação Chapadão, mas também das empresas, né? Sim, com certeza. A Germipasto é uma parceira nossa há algum tempo já, tá? Nós damos consultoria para eles também e eles também nos ajudam com doação de material, tudo que nós precisamos nós encontramos lá. Nossa última entrevista do programa de hoje, aqui do terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável, nós vamos conversar com o vice-presidente da AproSoja do estado de Goiás, produtor rural, que é o Joel Haganin, que está conosco aqui para falar sobre temas fundamentais e importantíssimos que a gente tem abordado, né, não só nesse programa, bem como em outros programas que nós fazemos aqui pelo Canal do Boi, né, Fernando? Bom, podemos falar mais um pouco sobre palhada, plantio direto, sistemas integrados, integração lavoura-pecuária, né, que tem sido uma grande oportunidade para os produtores quando nós falamos em custos operacionais, em rentabilidade, né? Assim, Éder, hoje as plantas de cobertura estão na moda, é a onda verde da agricultura, da pecuária. Então, assim, ajudando, vindo em frente com o produtor para ele tentar reduzir o custo, tentar proteger o seu solo, que é o seu bem maior, que é o seu sustento. Então, assim, a planta de cobertura vem para isso, a gente tem tecnologias, tem técnicas, tem N coisas para poder ajudar e verticalizar a produção, Éder, porque comprar novas áreas hoje está muito difícil, está muito oneroso, então assim, você tem que verticalizar, aumentar a produção por área. É verdade, a verticalização na pecuária e na agricultura hoje é sim uma grande realidade. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Joel Haganin, vice-presidente da AproSoja do estado de Goiás, que também participa desse evento aqui em Campo Grande, terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável. E aí a gente sabe que o produtor tem buscado a sustentabilidade não só na questão conservação, mas também na questão econômica, né? E aí a palhada, o plantio direto, os sistemas integrados têm sido saídas para os produtores, né? Não é isso, Joel? Exatamente. Na verdade, o plantio direto é muito antigo, né? É muito antigo os conceitos de plantio direto. Mas há pouco tempo se deu verdadeiro valor para a palhada, né? O que a gente percebe na prática
com a introdução principalmente dos cultivos consorciados, de milho com braquiária, com a inserção das plantas de cobertura, não só as gramíneas como as leguminosas, os produtores começaram a perceber que eles podem explorar as propriedades de uma maneira economicamente viável. Eles têm uma alternativa à safrinha, né? Agora não é mais só safrinha, é produção de palha, é produção de forragem. Então isso tem incrementado muito os sistemas produtivos. E o que a gente tem observado, sim, com o incremento da palhada, com o aumento da produção das lavouras de soja e de milho e de feijão também, e, consequentemente, uma possibilidade de exploração da pecuária também nessas áreas. Com certeza. Bom, a gente sabe que essas alternativas são alternativas viáveis para os produtores, né? São alternativas necessárias nesse mundo que, primeiro, há mais cobrança em cima do produtor na questão sustentável, na questão ambiental. Segundo, o produtor rural, ele tem que buscar as saídas, né, econômicas para a sua atividade, né? E a gente sabe que reduzir custos hoje dentro da pecuária, dentro da agricultura, é uma palavra de ordem, não é, Fernando? Não, sim, Éder. É muito importante isso. A Gemi Pasto vem de acordo com isso, começando pela VDTEC. Então você vai plantar uma semente pura hoje com 5 quilos por hectare, que é uma máquina de precisão. Você vai ter uma palhada formando, então você vai ter ciclagem de nutrientes, cobertura do solo, controle de temperatura. Isso aumenta a microbiologia do solo, que são agentes que mas utilizam você, então assim, vai degradar a palhada, vai liberar potássio, libera nitrogênio, então assim... E que aumenta a produtividade, que é o que interessa, né? No final, a produtividade, número de sacos por hectare, a verticalização que falamos há pouco. Então assim, aumentando a lucratividade e a rentabilidade do produtor. E é justamente isso. Bom, nas experiências que vocês têm tido lá no estado de Goiás, o que você pode nos contar sobre o uso da palhada, sobre o plantio direto? Quais são as experiências que vocês têm obtido lá no estado de Goiás? No estado de Goiás, eu vou te dizer que o plantio direto é consolidado. Não se discute mais plantio direto. A maioria dos produtores fazem o plantio de grãos na palhada? A maioria absoluta. Se discute, às vezes, algumas técnicas alternativas que são pontuais, alguns problemas pontuais podem ser resolvidos, né? Mas o que acontece? Plantio direto sem palhada não existe. Não existe plantio direto sem palhada. Daí, grande importância de ter a palhada sempre presente no ambiente produtivo. É ela que está sendo o diferencial para manter as produtividades elevadas. E esse novo viés que se abre agora para a agricultura brasileira, agora intensificando mais o assunto, mesmo porque também a gente não pode dizer que é algo novo, porque alguns produtores já utilizam o sistema há mais de 30 anos, mas agora ganhou corpo, que é o uso do pó de rocha, o uso dos micro-organismos. É uma tendência de crescimento isso na agricultura, isso no Brasil hoje, não? É uma tendência porque está relacionado com a resolução de problemas práticos do dia a dia. Quais, por exemplo? Hoje nós temos problemas, por exemplo, de salinização de solos, temos problemas de ataque de doenças de solo. Isso tem representado quedas de produtividade em torno de até 40%, 50%. E isso não permite que a gente seja sustentável economicamente, né? Busca-se alternativas. Quando não se tem alternativas no mercado, a gente busca, através desses fóruns, discutir possíveis alternativas relacionadas ao quê? A controle biológico, ao uso de plantas de cobertura, ao uso de remineralizadores de solo. Homeopatia. Então, são diversas boas práticas de sustentabilidade que estão sendo inseridas no ambiente produtivo para proporcionar essa sustentabilidade que tanto se fala, né? Que é econômica, que é ambiental e que é social também. E com resultados. Com resultados muito expressivos, principalmente naqueles problemas que são problemas assim de difícil solução. Parece que o controle biológico e as técnicas, as boas práticas que nós preconizamos aqui no fórum, elas vão de encontro às nossas necessidades de campo. Né? Com certeza, né? E a questão econômica também, né? A gente sabe que é importante que o produtor busque essas soluções, busquem esses novos caminhos, né? Claro que para atender a essas demandas que nós temos dentro da agricultura, em especial a cobrança que o agricultor tem, né? Na questão social, na questão ambiental. Tá certo? Fernando, para a gente finalizar aqui, qual é o recado que a gente tem para o produtor? O recado é que a Gemi Pasto é parceira do amigo produtor, do amigo pecuarista, do amigo agricultor. Pode entrar em contato com a gente, nossos consultores são capacitados, são treinados. Eles estão no viés dessas novas agriculturas, dessas novas tendências do mercado. Então, assim, pode entrar em contato com a gente pelo site, pelo 0800. Eu sou supervisor da região sul.
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então pode entrar em contato comigo, que eu estou aí à pronta disposição. Legal, 0800 647 0050 é o nosso telefone, 67 3389 6700. São as formas que você pode conversar conosco, entrar em contato com a equipe Nota 10 da GM Pasto. Bom, esse assunto não se esgota aqui, não se acaba aqui, não. Apenas começa, né, aqui no Conexão Rural GM Pasto, e ele deve, claro que ao longo dos anos, ser amplamente debatidos e deve ganhar aí corpo dentro da agricultura brasileira, não é, Joel? Com certeza, né? O trabalho do GAS, do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, é de expandir essas técnicas, né? E a gente convida todos os produtores que, em suas propriedades, identifiquem seus problemas e adotem essas boas práticas. Com certeza. Obrigado pela sua entrevista, viu? Eu agradeço. Obrigado, tá aí, parabéns pelo evento coordenado por vocês, também pela ProSoja do estado de Goiás, que abraçou, né, esse evento, né, e trouxe aqui para o Mato Grosso do Sul. Parabéns, viu, Fernando? Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui com o Conexão Rural GM Pasto. E eu convido você, mais uma vez, se quiser conversar conosco, pegou o telefone já não, senão pega agora, hein? 0800 647 0050, 67 3389 6700. Ainda, né, as informações que você pode obter nesse momento, lá navegando no site da GM Pasto, gmpasto.com.br, e mais informações da VDTEC no site exclusivo da VDTEC, vdtec.com.br. Semana que vem tem mais, viu? Obrigado pela companhia. Até lá.